Não param de surgir novidades quando o assunto é tratamentos dermatológicos, mas uma seringa continua sendo uma das queridinhas dos médicos, dermatologistas e também dos pacientes. Eu estou falando do Botox e do preenchimento. Ao meu lado, a dermatologista, a doutora Camila Dantas, e hoje nós vamos bater um papo e vamos falar sobre toxina botulínica, o Botox e preenchimento. Doutora, fala um pouquinho pra gente primeiro, o que é o Botox, tão conhecido, tão falado por todos os pacientes e pelos dermatologistas também? Olá, bom dia a todos. Então, o Botox, na verdade, ele é um nome comercial. O produto é a toxina botulínica, que ela age no músculo com efeito de paralisação muscular. Então, aquelas ruguinhas que a gente tem por expressão facial, pela mímica, é aí onde vai atuar o produto. Então, é o famoso para descansar o olhar, embelezar e dar uma aparência mais jovem. E quais são as áreas do rosto que ele é aplicado? Então, a gente pode aplicar aqui no rosto, né? Então, você pode aplicar em testa, aqui nas ruguinhas ao redor dos olhos, que são os famosos pés de galinha. A gente pode aplicar também no sorriso, com um efeito terapêutico no sorriso gengival, para reduzir aquela gengiva quando a gente sorri. A gente pode aplicar uns pontinhos também aqui na parte inferior do rosto, para alongar essa região e você ter um pescoço um pouco mais demonstrado também. Mas quando a gente fala em Botox, em geral, aos pacientes, a gente indica na região aqui superior do rosto, mas tem outros locais de aplicação também. E qual que é a idade inicial para o paciente começar um tratamento de Botox? Os pacientes sempre me perguntam isso, doutora, qual a idade mínima do Botox? E a verdade é que não tem idade mínima. O que eu oriento? Assim que aparecem aquelas rugas que já incomodam os pacientes, já é a idade para se fazer. Em alguns casos, alguns pacientes são mais expressivos, então isso se inicia um pouquinho antes. Então, às vezes, tem paciente até de um pouquinho mais jovem, em torno de 20 anos, que já tem uma certa expressão facial intensa. Mas não há idade mínima. A gente tem algumas contraindicações em relação a um paciente gestante, com algum problema neurológico, doença neurológica, mas contraindicação da idade, nada rígido. E o Botox ele serve justamente para prevenir já as rugas que já são permanentes. Exatamente. Então a gente costuma até usar um pouco o termo Botox preventivo, tem que até que tomar cuidado, porque não é que nós não vamos ter rugas, mas à medida que você usa o músculo do rosto, você faz a contração, as linhas faciais vão se formando. E quanto mais força, mais marca. Então, se você faz isso mais jovem, de forma mais preventiva, você evita que fique essa linha marcada e você prolonga o aparecimento delas. Então, a toxina ela tem um efeito também miomodulador. Então, você trabalha a força do músculo e ele vai ficando um pouco mais enfraquecido também. E quanto tempo dura o Botox? O Botox ele tem duração de 6 meses, porém, em alguns casos, a gente consegue prolongar um pouquinho mais isso. Então, o paciente que ele consegue trabalhar a expressão dele, não forçando tanto a musculatura, como é o caso da academia, por isso que falam que nos exercícios a gente tende a gastar mais rápido, porque a gente usa mais o grupo muscular para agir na mímica, mas a média dessa, porém, o produto começa já a ser degradado a partir dos 3, 4 meses. Já começa a perder. Já começa a perder, exatamente. Então não é que ele vai de uma hora para outra ficar sem o produto, gradualmente isso vai sendo perdido e as linhas de expressão vão voltando. E tem alguma contraindicação para ser feito o Botox? A gente não aplica o produto em gestantes, em pacientes que têm algum distúrbio neurológico, algum histórico alérgico importante com alguns tipos de medicações. Isso pode ter um risco teórico e prático também, então nesses casos a gente evita. E qual que é a diferença do Botox para o preenchimento? Essa é uma dúvida muito comum, né? Muitas vezes os pacientes chegam, doutor, eu quero aplicar Botox aqui, quando na verdade a indicação é de preenchimento. O preenchimento ele é feito com um produto mimetizado, ácido hialurônico, similar ao que nós já temos no corpo, e o preenchimento ele serve como uma estruturação facial, tanto corretiva, no caso de alguns pacientes que já têm uma perda facial de algum tecido, pacientes com mais idade, ou uma valorização de um detalhe, algum ponto do rosto específico que você queira embelezar, no caso de pacientes mais jovens. Então, a função do preenchimento é uma função estrutural. E a função da toxina botulínica, né, sendo o Botox o nome comercial, é uma função de paralisação muscular atuando nas rugas. E quais são as áreas do rosto que ele pode ser aplicado no preenchimento? Nós podemos aplicar o preenchimento em área de olheiras, nós podemos aplicar na região malar, naquele famoso top model look, que é valorizar o efeito blush. A gente pode aplicar na região labial, fazer o preenchimento labial, em mento, em mandíbula, e há preenchimentos também mais avançados. A gente pode fazer preenchimento de têmpora, pacientes que têm aquilo ali muito fundinho, isso muitas vezes pesa o olhar da pessoa, deixa mais cansada, envelhecida. Em outros locais também
avançados, até mesmo aqui em fronte e em região aqui mais interna do cabelo, são pontos super avançados para preenchimento também. Doutora, a duração do preenchimento é a mesma do Botox, 6 meses, ou esse também pode ser mais estendido? A duração do preenchimento é cerca de 1 ano, a média, porém mais tempo, porém em algumas regiões a gente costuma falar que dura um pouquinho mais. Eu sempre cito esse exemplo em consultório, quando os pacientes me perguntam que em área de olheira a gente fala 1 ano, mas a verdade é que você não precisa anualmente fazer esse retoque. Chega um momento que o próprio ácido hialurônico, ele estimula colágeno. Então aquela região nunca volta a ser o que era exatamente antes, ela sempre vai ficar melhor. Então às vezes você passa até 2 anos sem renovar esse preenchimento. Agora outros locais, por exemplo, labial, que é uma região que você movimenta muito, talvez um pouquinho antes de 1 ano, mas a média vamos colocar como 12 meses. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. Hoje o meu convidado é o otorrinolaringologista, o Dr. Maurício Manilha, e nós vamos falar um pouquinho sobre rinoplastia. Doutor, como que pode ser definida hoje a rinoplastia? Rinoplastia, basicamente, a gente define como rinoplastia estética ou funcional. E na grande maioria das vezes, né, a gente acopla as duas técnicas, tanto funcional quanto estética. E para quem que ela é indicada? Acho que muita gente, agora na pandemia, está ficando mais em casa, ela está se olhando no espelho, está vendo algumas imperfeições, mas para quem realmente é indicada a rinoplastia? Realmente aumentou muito a procura por rinoplastia nessa época, de todo mundo se olhando, às vezes também nas lives, celular, todo mundo fica mais na frente do espelho, estando mais em casa. É indicada para quem deseja algumas alterações do nariz e também, principalmente, a indicação mais precisa para quem também tem problemas respiratórios, para quem não respira bem. E mesmo quem respira bem e quer fazer uma rinoplastia, tem que tomar uns cuidados para não vir a ter problema de obstrução nasal depois. E pode associar também as duas? Sempre associa. Toda cirurgia estética que a gente realiza, a gente sempre já pensa na função nasal também, para a gente melhorar a função e com isso a gente não causar problemas no pós-operatório. A pessoa que ela vai fazer uma rinoplastia, ela sempre pensa, como que vai ficar a minha cicatriz? Onde que ela fica, doutor? Explica pra gente. Tem duas técnicas também. Tem a técnica que a gente considera a técnica fechada em rinoplastia, que as cicatrizes são todas internas, não tem nenhuma cicatriz na pele do paciente. E tem a técnica aberta, que aí a gente faz uma cicatrizinha nesse meio que a gente chama de columela. É uma cicatriz que a gente nunca faz reta, a gente faz tipo um chapéuzinho, que com o tempo essa cicatriz também desaparece. O terço médio da face, o nariz, é uma pergunta muito frequente, se forma queloide ou não. É uma região que não forma queloide. Queloide às vezes forma em orelha, em outras partes do corpo, mas no nariz a gente não tem a formação de queloide. Então isso é uma notícia boa. E como que fica a respiração do paciente logo nos primeiros dias? Isso depende muito de paciente a paciente. Tem paciente que já sai respirando uma maravilha, às vezes melhor do que antes. Tem outros que às vezes enchem um pouco mais, tem um pouco mais de edema, e com isso a respiração acaba ficando um pouco ruim, vai melhorar, eu diria, depois que regride o inchaço, em torno de mais ou menos umas 3, 4 semanas. E como que é esse pós-operatório? Pós-operatório também depende muito de cada um. Uns tem paciente que incha bastante, outros não incham nada. A gente tem que ter alguns cuidados relacionados a sol, principalmente. O sol a gente fala que é o inimigo número 1 da cicatrização. Ele piora a cicatriz, ele faz inchar mais o nariz. Então a gente tem que ter muito cuidado com o sol. Evitar o uso de óculos também. Principalmente quando a gente trabalha no dorso nasal, o osso está cicatrizando. Então, dependendo até o modelo do óculos, às vezes fica a marquinha do óculos no nariz. Sim. E isso pode ficar, né? Então, cuidado que a gente tem que ter. Normalmente, eu oriento no mínimo 2 meses sem usar óculos. De preferência, dependendo da pele fina, às vezes até 3 meses sem usar óculos. E quanto tempo a pessoa ela vai perceber um resultado ideal da cirurgia? Pessoas de pele mais fina, às vezes, já na pós-operatória, às vezes com 1, 2 semanas já tem um resultado bem legal. Pessoas com a pele mais grossa, até acomodar os tecidos, demora um pouco mais. Mas a gente fala que o resultado mesmo, que até quando a gente faz as comparações mesmo do antes e do depois, é com 6 meses. Só 6 meses. Alguns falam 1 ano, o resultado final, dependendo da técnica que usa em ponta, principalmente. Mas normalmente com 6 meses a gente já tem um resultado praticamente final. E quais são os cuidados que o paciente tem que ter antes já de procurar um especialista para fazer a rinoplastia? Manter uma dieta também saudável, manter um estilo de vida saudável, isso para todas as cirurgias é sempre bom. Por exemplo, tabagismo piora muito a cicatrização também. Então, evitar o tabagismo, suspender o tabagismo seria o ideal para pacientes que desejam qualquer procedimento, principalmente procedimentos estéticos na face. O cigarro, o tabagismo piora muito a cicatrização, então isso é bem importante orientar. Obrigada, doutor. Obrigado a você.
Hoje o programa Bárbara Caran aterrissou até a cidade de Mirassol e nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui da PO Móveis. Conforto, sofisticação, beleza e qualidade. Você só encontra aqui na PO Móveis e Decorações. Black November é aqui na PO Móveis e Decorações. Grande variedade de estoque para você. Ainda dá tempo de você garantir os descontos da Black November aqui da PO Móveis e garantir com certeza um móvel lindo para o seu lar. Então é isso, você não pode perder. É o mês inteiro de novembro à disposição para você escolher o melhor móvel para a sua casa. O implante dentário é um dos grandes avanços da odontologia, pois permite a reposição de um ou mais dentes perdidos, trazendo mais qualidade de vida, é claro, para o paciente. Ao meu lado, a cirurgia dentista, a doutora Karina Rodrigues Orman. Doutora, fala um pouquinho pra gente o que é um implante. O implante, na verdade, é uma peça à base praticamente de titânio. A maioria das peças hoje é de titânio. É um parafusinho que ela substitui a raiz do dente, daqueles pacientes que perderam um, dois ou até mais dentes, ou até a dentição completa. Quando que ele é necessário? Quando que o paciente começa a perder essa dentição e ele já tem que procurar um cirurgião dentista para começar a fazer um implante? Assim que o paciente teve a perca desse elemento, ele já tem indicação de procurar um dentista para fazer uma avaliação e repor esse elemento perdido. E como que o paciente ele percebe que ele está com queda de dente, que os dentes estão caindo? Quais são as causas disso, doutora? Existem vários indicadores, principalmente o excesso de placa. Às vezes ele pode levar o paciente a ter uma gengivite, uma periodontite severa. A periodontite ela causa a mobilidade do dente. A partir do momento que o paciente perdeu um dente, ele compromete os dentes vizinhos. Por quê? Porque a tendência do organismo é tentar suprir aquele espaço. Então ele perdeu o dente, os dentes do lado vão inclinar e a tendência, ou do de cima ou de baixo correspondente, é ele descer. A partir do momento que ele desce, ele começa a criar uma mobilidade e o paciente pode perder o dente. Então, quando o paciente tem a perda de um dente, na verdade ele está comprometendo toda a oclusão dentária dele. E quais são os tipos de implante, doutora? A gente tem vários modelos e vários estilos de implante. Eles são indicados de acordo com a necessidade, com o local. Tem alguns implantes que são em regiões estéticas, tem implantes que são implantes slim, que são indicados para pacientes que têm pouca espessura óssea, no caso. Então, a quantidade e tipos de implante, a gente tem uma variedade muito grande. Cada implante ele é indicado para uma região. Então são vários tipos de implante e vários modelos também. Sim, a escolha do implante ele é definida pelo dentista, pelo implantodontista, de acordo com a região que ele vai ser reabilitado. Então tem implantes que eles têm indicação estética, tem implante que ele tem uma indicação para reabilitação do uma arcada completa, por exemplo, que é os chamados protocolos, que são aquelas próteses com todos os dentes parafusados. Então cada região ele tem uma indicação específica. E como que é essa cirurgia de implante? Hoje a gente tem várias técnicas para fazer uma cirurgia minimamente invasiva. A gente tem uma incisão cirúrgica na região onde a gente vai passar um implante, a gente vai, coloca o implante e fecha. Os tipos de implante, eles vão me dar a possibilidade de fazer uma reabilitação imediata ou uma reabilitação tardia. Então, a partir do momento que eu fiz a cirurgia, eu posso, até em 24 horas, colocar um dente já no paciente, ou em alguns casos, ser uma reabilitação tardia. A tardia, ela depende muito de qualidade do osso, quantidade, se o paciente tem a necessidade de fazer, às vezes, um enxerto ou não. Então, isso que vai me definir o quando eu vou fazer a reabilitação protética, quando eu vou colocar o dente, no caso. E é uma cirurgia longa?
Não necessariamente. É uma cirurgia mais curta, como a gente usa às vezes alguns guias para fazer a cirurgia, então o próprio guia ela me define aonde que eu vou colocar o implante. Então a gente vai, instala o guia, posiciona o guia, no guia vai vir aonde que eu vou posicionar, eu faço aquela aberturinha, passo o implante e fecho. Normalmente são cirurgias mais rápidas, a gente não tem uma durabilidade muito grande da cirurgia, são cirurgias mais tranquilas. E quais são os cuidados que o paciente tem que ter depois de feito esse implante, no pós-operatório? Sim, o ideal é que o paciente faça repouso, as mesmas indicações de uma cirurgia convencional. Por exemplo, eu arranquei um dente, fazer repouso, não fazer exercício físico, compressas de gelo. O quanto mais repouso após a cirurgia, o paciente vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo. Hoje em dia a gente tem muitas medicações, muitos cuidados no pré-operatório para que ele tenha um pós-operatório muito mais, um repouso muito mais tranquilo. Em relação aos cuidados, a higienização do local da cirurgia é uma higienização que a gente normalmente explica. Olha, você tem uma escovinha específica, uma escovinha mais suave. Na hora de higienizar a prótese, a gente tem vários tipos de artifícios, escova específica, passa-fio, jatinho de água para facilitar também a higienização das próteses. Como que é esse cuidado ao longo da vida do paciente depois de feito esse implante? Tem algum cuidado específico? Tem. O ideal é que o paciente faça um acompanhamento semestral, tá? Em caso de próteses unitárias, ele vai fazer uma higienização como se fosse dente. Tá? Vai fazer a raspagem no dente de 6 em 6 meses, habitualmente normal. Tá? Em casos de protocolo, que são aqueles implantes onde tem todos os elementos que ele é parafusado, aí o ideal é ir ao dentista, a gente desmonta a peça, tira, limpa e repõe. Aí reaperta, faz a troca dos parafusos, como se fosse uma manutenção normal. Mas o ideal é que ele faça essa higienização periódica, exatamente para não comprometer o implante. A partir do momento que começa a juntar muito alimento ali ao redor do implante, tem o risco sim do paciente perdê-lo. Obrigada, doutora. Quem nunca sentiu uma dor na coluna, que atire a primeira pedra. Os números afirmam que 80% da população brasileira já sentiu ou tem dor na coluna, uma dor crônica. E aqui em Rio Preto nós temos o ITC Vertebral, uma clínica que é especializada e exclusiva nesses tratamentos. Ao meu lado o Dr. Diogo Araújo, ele que é um dos proprietários aqui da clínica ITC. Doutor, fala um pouquinho desse conceito do ITC, que é uma franquia já há muitos anos no mercado, que tem clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Bom, aqui no ITC o principal que a gente prega é a qualidade do atendimento. Então o paciente ele sempre vai ser atendido individualizado. Porque o mais importante das pessoas entenderem é que cada dor, por mais que seja parecida, cada organismo é diferente do outro. Sim. Então aqui a gente vai buscar sempre as causas, a raiz dessa dor, para a gente conseguir trazer um tratamento de qualidade que realmente vai resolver esse problema e que não só vai dar um alívio, mas depois fica voltando. Então o principal é isso, é descobrir a verdadeira causa da dor. Então para isso a gente faz uma avaliação bem detalhada, com muito cuidado, sempre individualizado. E é isso que vai trazer o resultado para a pessoa. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre os tratamentos que vocês realizam aqui no ITC. Bom, a grande maioria dos nossos pacientes são pacientes graves. A gente prega aqui o tratamento para tirar a pessoa da cirurgia. Grande parte dos pacientes que vêm aqui são pacientes que têm indicação cirúrgica. Então a gente, através dessa avaliação, a gente vai entender o quadro clínico todo para poder, corrigindo esses desequilíbrios que tem no organismo, conseguir tirar uma pessoa que tem uma indicação cirúrgica com um tratamento conservador sem precisar ir para uma mesa de cirurgia. E é muito importante também que os pacientes entendam que a cirurgia de coluna ela é muito mais indicada do que deveria ser, infelizmente. Por quê? Porque é uma cultura ainda de mais fácil para a cirurgia do que tentar buscar a verdadeira causa dos problemas. Então, a cirurgia só deve ser procurada em último caso. Depois que você já tentou fazer um tratamento bem feito, tentando fazer com qualidade individual, aí alguns casos sim realmente precisa chegar na cirurgia, mas é cerca de 2 a 4%, então é muito pouco. E eles são indicados cerca de 30 a 40% das pessoas com a dor aguda. Então, por conta dessa dor ser muito forte, que é na hora da crise, a dor é muito forte, então o paciente acaba
indo para a cirurgia, que é uma, assim, ele tem essa indicação, ele não entende direito, muito bem. Então, o que eu recomendo é que as pessoas busquem uma segunda, uma terceira opinião, para que ela realmente, se tiver que fazer, tem que fazer. Mas se tiver um outro caminho mais seguro, o principal que ajuda muito é a maca de tração. A maca de tração, ela ajuda na região da hernia de disco a abrir aquele espaço que está comprimindo o nervo, que é o que causa essa dor muito forte. Então, no início do tratamento, essa maca de tração ajuda muito a tirar essa crise aguda, para aí sim a gente poder iniciar ou com exercícios ou com outro método para tentar corrigir e fazer com que essa dor não volte, né? Que é o mais importante. Ao meu lado também o Dr. Murilo Tamarindo, ele que é um outro proprietário aqui do ITC Vertebral. Doutor, está falando agora com o Dr. Diogo sobre hernia de disco. Uma outra procura muito grande aqui na clínica é a cirurgia da coluna e do ciático, porque vocês têm esses tratamentos mais conservadores. Sim. Na verdade, além da hernia de disco, vários outros acometimentos as pessoas procuram aqui a clínica, né? Uma dor lombar específica, uma ciatalgia, que é a dor no ciático, né? Muitas vezes não são casos cirúrgicos, né? Não são casos muito graves, mas são casos crônicos, vamos dizer assim, que as pessoas sofrem há muito tempo e nada resolve. Então esses pacientes chegam até nós, aí através da avaliação, de um software que a gente tem também, de um robô que ajuda nesse diagnóstico, né? Em qual caminho a gente vai seguir. Então, associado isso com a experiência do profissional, né, que está fazendo o atendimento, a gente consegue traçar um caminho para melhorar essa dor o mais rápido possível. O que é reconstrução músculo-articular, doutor? Então, esse é um tratamento específico da franquia do ITC Vertebral. Isso foi se desenvolvendo ao passar dos anos, né, uma coisa específica que a franquia criou, que a gente vai trabalhar essa reconstrução musculoarticular no paciente, que é necessário fazer isso, é claro. Como o tratamento aqui é individualizado, cada paciente tem um objetivo específico. A reconstrução musculoarticular em específico é quando o paciente faz o trabalho de fortalecimento, mais as macas de tração eletrônicas, que são um tratamento exclusivo do ITC Vertebral. E quem que pode participar desse tipo de tratamento? Desde criança até idoso ou tem alguma restrição? Não tem idade, não tem restrição. Qualquer idade, a gente vai fazer esse processo avaliativo e vai dar um caminho para esse paciente. Obrigada, doutor. Nada. O ano de 2020 foi um ano totalmente atípico depois que o novo coronavírus se instalou no mundo inteiro. E todo mundo teve que se adequar e se remodelar. Aqui o Terça da Serra com certeza não foi fora disso também. Sim. A Priscila vai falar um pouquinho pra gente de como que eles tomaram essas medidas para se adequar aqui com os idosos, né, Pri? Isso, a gente teve que adequar as novas medidas, né, de prevenção que a própria Vigilância Sanitária impôs, né, para que a gente prezasse e zelasse pela saúde dos idosos que estão aqui. Então a gente tomou algumas medidas de proteção individual, cuidados específicos com higienização de ambiente, né, tudo isso para que as pessoas tenham, né, inclusive os familiares, aquela segurança de que aqui é um lugar realmente que está seguro para os idosos. Enquanto à visitação, a gente sabe que antes do coronavírus, os familiares poderiam vir sempre aqui. Como que está sendo durante toda essa pandemia? Durante o tempo normal, né, Bárbara, aqui as visitas elas são liberadas, não tem horário específico. Por conta da pandemia, precisamos suspender as visitas, tá? E os horários ficaram, assim, extremamente limitados. Os idosos podem ver o familiar, mas com distanciamento. Então, o idoso fica para o lado de dentro da unidade e o familiar, infelizmente, para o lado de fora, por uma medida de proteção. E os familiares também não podem tirar os seus idosos aqui do Terça para levar para casa? Não, ele só pode tirar se for um caso emergencial, né? Se precisar uma consulta médica, um exame de emergência ou uma própria atendimento médico de emergência mesmo. Aí pode, mas para tirar, para levar para almoçar, enfim, passar o dia fora, não. E quais são as medidas de higienização que vocês tomaram a mais que vocês já tinham aqui no Terça da Serra? A gente tem um controle de procedimento operacional, né, que a gente chama de POP, de limpeza, lavanderia, procedimentos de enfermagem. Todos eles foram alterados. Então, a parte específica da limpeza, a gente criou um protocolo de limpeza de superfícies com mais frequência, barras, maçanetas, bebedouro de água, com mais frequência e desinfectando sempre com álcool 70.
Fica sempre de olho nos idosos para ver se não tem nenhum sintoma. Isso, o controle de sintomas ele é feito de 4 em 4 horas, o controle de temperatura, e o controle monitoramento de sinais, pressão, saturação, frequência cardíaca é feito de 2 em 2. Como uma das medidas nossas de prevenção, a gente precisou também, Bárbara, criar um lugar que acomodasse esse idoso novo ou o próprio idoso que estava institucionalizado precisou de um atendimento médico. Então, todo idoso que chega pra gente novo ou que sai e volta, ele fica nesse quarto, que é o quarto de prevenção e precaução de isolamento para suspeitos ou positivo de Covid. Então, ele tem uma cama só para ele e um funcionário que fica com ele aqui 24 horas e o banheiro de uso exclusivo. Então seria um quarto de isolamento. Isso, ele é um quarto para o isolamento, né? E pós o retorno desse idoso ou a admissão desse novo hóspede, é coletado um exame do Covid para constatar a negatividade ou o positivo. E aí ele já pode circular durante a casa toda. Se der negativo, ele pode. Se der positivo, ele mantém isolamento até dar negativo no exame, que é o PCR e a sorologia também. A gente se preocupa em quem chamar, como vai se expor e o que o consumidor vai encontrar aqui. A gente tem uma experiência muito incrível de extensão de cílios, né? Então aqui não tem falação, é um lugar de relaxamento, então as clientes deitam, relaxam, como você falou, dormem. Você pode ligar, escolher o seu horário disponível, que a gente vai estar agendando. Se for empresa, eu quero um brinde personalizado da minha empresa, eu quero colocar o logo da minha empresa, a gente faz também. Hoje aqui estão os meus amigos, os homenageados e a festa promete, né?